Olá pessoal, aqui é Rogério Lima e esse é mais um tutorial para o canal Tropical Cyborg. Conforme eu fiz uma pesquisinha lá nos grupos lá do Facebook, eu queria saber, eu tinha a intenção de fazer um tutorial sobre shaders e como eu vi que o pessoal se interessa muito por render automobilístico, render de carros e normalmente robôs, metais, assim, são sempre legais de saber fazer, assim, né? Então decidi fazer esse tutorial e aproveitando, eu fiz essa pesquisinha, o pessoal está com bastante dúvida sobre esses novos sistemas de materiais aí do Release 16, né? O sistema de Reflectance. Então eu vou explorar um pouco também o Reflectance e depois eu faço esse mesmo tutorial, reproduzir esse mesmo shader com os shaders tradicionais do cinema 4D, né? Bom, então vamos começar aqui. Pela primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai tentar reproduzir um material e a gente quer fotorrealismo, a gente quer que seja o mais próximo possível da realidade, é a gente procurar referências, né? O pessoal às vezes é meio preguiçoso, quer sair fazendo direto o material e assim, tudo bem, você vai fazer e tal, mas assim, a não ser que você tenha uma memória fotográfica para captar todo o tipo de sutileza, de detalhes de todos os materiais, de qualquer material, dificilmente você vai conseguir reproduzir aquilo fielmente, né? Então, quanto mais referências você coletar próximas daquilo que você quer chegar, isso não é copiar, tá? Todo artista usa referência, Leonardo da Vinci usava referências, artistas usam modelos vivos, então assim, não é copiar, é você pegar uma referência e tentar analisar aquilo, estudar aquilo e ver que tipo de características aquilo tem e que você precisa reproduzir no seu shader, no seu modelo, enfim, na sua pintura, seja lá no que for o que você está fazendo. Né? Então eu catei essa referência aqui na internet, tá? De uma pintura com esses flakes aqui também que eu quero explorar no nosso shader e para a gente analisar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é que tipo de característica que tem esse material. Então a gente está vendo aqui que ele tem um specular aqui nessa região aqui nessa luz aqui, ó, um specular bem forte, bem pronunciado, né, que a gente está vendo aqui. A gente tem um outro specular aqui, ó, que a gente vê bem nessa área aqui, mais suave, né? A gente vê um outro specular maior aqui, mais suave. E a gente tem o reflexo do ambiente aqui, ó, que a gente está vendo refletindo aqui essa estante, a gente está refletindo aqui os outros objetos, aqui parece ter um monitor de computador, sei lá, os outros objetos que estão aqui no ambiente, que estão refletindo aqui no carro de uma forma bem intensa, né? Isso aqui, esse specular aqui, provavelmente é alguma luz que tem aqui em cima, uma luz fluorescente, alguma coisa assim que está refletindo também no capô do carro. Mas como a gente não tem muita definição do que é esse objeto, ele funciona como um specular, né? E a gente tem aqui os flakes, né? Que a gente vê também um efeito que eles aparecem mais na luz, no brilho aqui do specular, né? A gente vê que aqui próximo do specular a gente tem mais a incidência desses flakes aqui, e na área onde está menos brilhante, assim, né, com menos especularidade, você vê menos esses flakes com menos intensidade. Né? Então são essas características que a gente precisa reproduzir no nosso shader. Né? Então eu vou mostrar para vocês aqui o render que eu fiz e que eu mostrei no canal lá, eu fiz, não foi exatamente esse, mas foi mais ou menos parecido com esse aqui, do shader que eu preparei, que eu apliquei somente na carroceria, que eu estou só com a carroceria do carro aqui para a gente não se confundir, tá? Colocar um monte de material aqui, não sei o que e tal, e a gente acaba confundindo. Então a intenção desse tutorial aqui é concentrar somente
na carroceria, no shader da pintura do carro, né? Então aqui a gente tem uma panorâmica do carro, né? E eu tenho aqui um detalhe onde a gente pode ver um pouquinho aqui dos flakes, tá? Eu acho que ainda não, eu acho assim, o fato de ele estar mais sutil é intencional, porque eu não queria fazer aquela pintura totalmente cheia de pontilhado e tal, mas eu acho que ele podia estar mais um pouco evidente. Isso é uma questão, assim, shader, a gente pode ficar aqui meses, anos, mudando parâmetro até chegar no lugar que a gente quer, mas existe muita sutileza aí, vai muito do artista, né? Quer dizer, da tua visão, aonde você quer chegar. Então você sabe se você quer isso mais intenso, mas o importante é você conhecer os conceitos. Isso é uma coisa que eu reforço sempre nos meus tutoriais, que mais importante do que você reproduzir esse shader exatamente do jeito que eu fiz aqui, é você entender o conceito e como eu cheguei nele, para você reproduzir e acertar e configurar ele do jeito que você quer. Então vamos lá, vamos começar do zero aqui, né? Para a gente poder aprender como que faz, né? Então eu tirei aqui o shader. Se eu der um render aqui, o carro está totalmente branco. Então, primeiramente, uma outra característica, vou falar um pouquinho de iluminação, né? Isso não é uma coisa que tem a ver com não vou explorar, não vou entrar em detalhes de iluminação nesse tutorial, porque não é a intenção dele. A minha intenção é falar de shader. Mas shader e iluminação, eles estão muito ligados, assim, né? Então eu sugiro a vocês que deem uma olhada no tutorial que eu tenho aqui no canal sobre iluminação, se você é uma pessoa que tem dúvida, que você sempre na hora de iluminar seu modelo você fica um pouco inseguro, eu sugiro você dar uma olhada nesse tutorial que eu tenho aqui no canal sobre iluminação, que você vai também aprender os conceitos da iluminação e vai saber na hora de iluminar o seu modelo fazer isso de uma forma um pouco mais consciente. E eu vou tratar aqui também dessa iluminação desse carro aqui, né? Como está nesse tutorial aí que eu mencionei, normalmente quando você faz uma iluminação você trabalha o que a gente chama de iluminação de 3 pontos, né? Isso não é uma lei imutável, tá? Isso é uma forma de começar a iluminação. Então você começa normalmente a iluminação dessa forma. E casualmente esse modelo aqui também está usando 3 fontes de iluminação. Uma coisa que é importante da gente lembrar na hora de estar iluminando, principalmente carro, né, é que carro ele fica legal quando a gente, assim, o pessoal gosta muito de usar HDRI, fazer aquela coisa assim meio Global Illumination, né? Só que normalmente com aquilo ali, se você não está usando um HDRI de estúdio, está usando um de ambiente, normalmente você fica meio com muitas interferências aqui do ambiente, que é uma situação próxima dessa referência aqui, né? Que você tem o ambiente refletido no carro, então você perde um pouco mais de controle, né? Quando você está numa situação de estúdio, normalmente você tem luzes, né, que estão incidindo sobre o carro e você vai ter que controlar essas luzes para chegar no efeito que você quer, né? Normalmente os renders de carro, né, as fotos de carro têm essa característica aqui de ter um brilho bem pronunciado, né, normalmente sobre a capota. Aqui a capota está meio escura, acho que essa iluminação precisaria um pouco mais de cuidado, né? Mas como a intenção aqui não é um tutorial de luz, mas de shader, enfim, essa é uma característica bem forte da iluminação de carro, né? Essas luzes pronunciadas, esses reflexos, esses brilhos fortes aqui, meio geométricos, né? E o que acontece? Aqui eu vou mostrar um pouquinho como está iluminada a minha cena. Nesse caso aqui eu usei alguns materiais, algumas fontes de luz aqui desse kit do Grayscale Gorilla, tá? Light Kit Pro. Mas eu usei porque eu tenho esse kit aqui e tal, eu gosto de usar,
Mas isso aqui funciona também com luzes area lights, né? Por quê? O que que acontece? Deixa eu mostrar aqui como que está a iluminação do nosso set. Eu tenho aqui uma fonte de luz maior, grandona aqui no teto, tá? Essa fonte de luz é o que está gerando esse reflexo aqui em cima do capô do carro. Ela está ligeiramente oblíqua, ela não está totalmente paralela com o carro, então se vocês percebem aqui que ela está um pouquinho tortinha, oblíqua aqui em relação ao carro, tá? Ela não está completamente paralela. E eu tenho duas fontes de luz aqui também na lateral, que são dois softbox, mas também poderiam ser area lights, tá? Refletindo nas laterais do carro. Então por que eu falo da area light? Porque a area light é um tipo de luz do cinema 4D, é o único tipo de luz do cinema 4D que você consegue. Ela tem aqui, se você for aqui no menu aqui, colocar aqui General Area, né? Se você for aqui nesse tabzinho aqui Details, ele tem aqui um Show in Reflection, tá? Então você vai, a Area Light, ela normalmente é uma superfície brilhante, né? Que a gente está vendo aqui. No caso aqui, deixa eu apagar esses outros aqui para não atrapalhar o que a gente está vendo aqui. Ué, não apagou. Acho que é aqui, deixa eu ver. Só over, que eu vou apagar eles aqui do viewport, só para a gente poder visualizar melhor. Não está dando para, não está apagando. Está permanecendo aqui o tipo de luz. Mas enfim, a luz que a gente está vendo aqui é esse, ó. Eu vou mexer aqui, vocês estão vendo, ó. É um retângulo, tá? Esse retângulo aqui é a nossa area light e a luz vai ser projetada dessa superfície aqui e ela vai funcionar exatamente da mesma forma que esse softbox, tá? Então, se você não tem esse kit aqui do Grayscale Gorilla, tá, você pode simplesmente usar area lights, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a fazer o nosso material. Então, primeira coisa, eu preciso criar um material novo. Eu criei aqui o meu material. E vamos colocar uma cor aqui no nosso carro. Eu fiz aquele carro lá vermelho, eu vou continuar fazendo com o nosso carro vermelho aqui. Primeira coisa, em vez de eu usar aqui a cor da cor vermelha, eu vou usar aqui na textura, eu vou colocar aqui um Fresnel, esse shader aqui Fresnel, tá? E eu vou colocar aqui um tom vermelho, esse vermelho aqui, e aqui eu vou colocar um vermelho mais escuro, tá? Então o que isso aqui vai provocar? Isso aqui vai provocar, vamos colocar esse shader aqui na nossa carroceria. O que vai acontecer? O carro ele vai ter uma cor mais forte ou mais clara ou mais escura, dependendo da posição da câmera, tá? Então isso aqui já vai dar um efeito interessante para a nossa pintura. Então esse é o primeiro detalhe que a gente vai fazer aqui na hora de colocar no color. Ao invés de eu simplesmente botar uma cor chapada, eu vou colocar um Fresnel aqui na textura que vai alterar ligeiramente a cor do carro de acordo com a direção da câmera, tá? E aí vamos lá para o canal Reflectance. Quando você cria aqui Então aqui no canal Reflectance, é aqui que o pessoal tem bastante dúvida, porque realmente ele é um canal bastante complexo, tá? Como sempre, assim, tudo no 3D e na vida mesmo, né? Quando a gente tem uma coisa que é mais sofisticada, mais poderosa, ela tende a ser um pouco mais complicada também
mas também do momento que você entender os conceitos, ela fica mais manejável, assim, fica mais fácil de você trabalhar e de conseguir os resultados que você quer. Você precisa entender o que você está fazendo. Então o que acontece? O canal Reflectance ele é diferente dos materiais dos releases anteriores, porque ele reuniu num canal só a reflexão, né, o Reflection, e o Specular, né, que antes eram canais separados. Por quê? Porque, na verdade, na vida real não existe Specular. Tá? O Specular que a gente vê na vida real, ele é simplesmente uma simulação de um reflexo, tá? De um reflexo vindo de uma fonte de luz, que é o que eu mostrei para vocês aqui nessa imagem aqui de referência. Isso aqui não é uma luz especular, isso aqui é uma fonte de luz que provavelmente está aqui em cima no teto, que está refletindo na superfície do carro. E como o brilho é um brilho intenso, a gente não vê os detalhes dessa luz, porque é uma fonte luminosa. Então a gente, na computação gráfica, né, muita coisa ela é gerada mais recentemente, nos últimos anos, as coisas têm pela evolução do software e do hardware, né, a computação gráfica tem se aproximado cada vez mais de reproduzir fenômenos físicos, né, mas há tempos atrás, quando o processamento não era tão rápido, né, a gente não tinha processamento de máquinas, processadores tão rápidos, nem softwares tão sofisticados, havia muita simulação. As coisas não eram fisicamente corretas, elas eram aproximações visuais de fenômenos da física, né? Então, no caso do Specular, é exatamente isso. Porque a reflexão é uma coisa que exige mais processamento do computador, né? Para fazer uma reflexão de um objeto no outro. E o Specular não, ele era uma simulação de uma reflexão intensa, mais eficiente do ponto de vista de processamento, né? Então o que acontece? Como esses materiais agora aqui do release novo do Cinema 4D ele se aproxima mais da física, então eles juntaram o Specular e o reflexo num canal só, porque simplesmente faz sentido do ponto de vista da física, né? Assim, porque o Specular não existe, né, como física, ele é só uma simulação gráfica, visual, né? Então, quando a gente cria um shader aqui na default, né, no release 16, ele cria já o canal Reflectance com um Specular default aqui, tá? Que esse default Specular, se a gente clicar aqui em cima, a gente vai ver aqui os parâmetros dele, e são os parâmetros muito similares do que a gente tinha nos releases anteriores, tá? Eu vou tirar ele daqui, tá? Porque ele vem só como default, só pra gente, se a gente está, no caso, não estiver trabalhando em shader, estiver fazendo modelagem e estiver ou fazendo qualquer outra atividade no Cinema 4D que não esteja um trabalho de shader, você tem o Specular ajuda a dar o volume, né, no sólido aqui, né? Então ele já cria isso para a gente ter uma sensação de volume. Mas no nosso caso aqui a gente quer criar o nosso do nosso jeito, então eu vou simplesmente apertar aqui o delete, né, no meu teclado, ou eu posso vir aqui e clicar nesse botão aqui remove e eu vou tirar o Specular, esse Specular default aqui que foi criado. Então, como vocês estão vendo aqui no meu preview, o meu shader ficou completamente fosco, né? Então agora eu vou criar o meu próprio Specular. Então eu vou dar um Add aqui, e quando eu clico aqui no Add, ele mostra aqui vários modelos de reflexão, né, que eu posso usar. Os principais aqui que a gente vai falar, e que são os mais usados mesmo, os outros já são coisas um pouco mais específicas, são esse Beckham e DDX, né, ou GGX, ou DDX, que é como se fala lá fora, que vão ser os principais modelos de reflexão e Specular que a gente vai trabalhar, tá?
Então eu vou colocar aqui primeiro um backhand, né, uma reflexão backhand. Então o que a gente vê aqui? A gente já vê que já apareceu um reflexo aqui no nosso preview aqui do material, né? Então vamos entender aqui porque a coisa mudou bastante aqui no Material Editor, né? Então vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Primeiro, a gente está vendo aqui um preview dessa reflexão. Por quê? Agora, a partir do release 16, eu posso empilhar várias reflexões aqui, uma em cima da outra, e vários espéculas diferentes, e a gente vai fazer isso ao longo desse tutorial. Tá? Então, eu vou ter inicialmente o preview do efeito desse primeiro specular aqui no meu material, ou da reflexa no meu material. Então, eu vou ter dois previews diferentes, a gente vai ver isso ao longo do tutorial. Esse é o preview final do material, como o material está ficando, e esse é o preview desse efeito aqui, desse layer aqui no material. Tá? Então é esse previewzinho aqui que a gente está vendo. Aqui do lado a gente tem esse quadrado cinza aqui, que ele está representando, na verdade, o fall off de duas coisas aqui. Desse lado aqui, do lado esquerdo, o fall off do reflexo, tá? É desse lado aqui, e desse lado aqui é o fall off do specular. No caso aqui não tem fall off nenhum, de nenhum lado, tá? Ele tá reto aqui porque nenhum dos dois materiais está tendo fall off aqui. Então a gente tem aqui o roughness. O que é o roughness? O roughness, como eu vou dizer assim, rough em inglês é áspero, né? É uma coisa assim, aspereza e tal, né? E esse roughness, ele é mais ou menos, ele é o equivalente do blur, né? Que a gente tinha no reflexo anterior, que é aquela blurry reflections, que é quando a gente vê aquela reflexão que não é tão polida assim, né? Tão um espelho, né? Então vamos dar aqui, quando a gente aumenta aqui o roughness, você vê que a reflexão do objeto, ela começa a ficar aquela blurry reflection, né? Ela deixa de ser tão polida, tão espelhada e passa a ser mais isso aqui blurry, né? E aqui a gente já começa a ver que começa a aparecer um fall off aqui da especularidade e da reflexão. Vocês estão vendo aqui que está mudando aqui, ó, a característica do fall off aqui, tanto da reflexão quanto da especularidade, de acordo com o que eu mexo aqui no roughness. Ó. Se eu voltar aqui para o zero, ela fica aqui zero, né, não tem fall off nenhum. E se eu mexer aqui no roughness, né, chegar aqui até quase no 100%, vou chegar aqui no 100%, a gente já vê que mudou bastante aqui a característica do fall off, né? Então, esses modelos aqui de iluminação backhand, DGX, FONG, blá, 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 na verdade, eles se referem a esse tipo de fall off aqui, ó, tá vendo? Então, esse aqui é o fall off do backhand, a gente está vendo aqui que ele vem sem nenhum reflexão, aí ele fica um pouco mais reflexivo e depois ele tomba de novo e perde completamente a reflexão, né? Que esse aqui é o gráfico do fall off aqui, o mesmo a gente está vendo aqui no specular, né? Que é desse lado aqui. Lembra, esse branquinho é o specular, o cinza é a reflexão. Então, se eu mudar aqui o modelo do backhand para DGX, por exemplo, ó, a gente já vê que mudou completamente o perfil do fall off aqui, ó. Isso é o fall off linear aqui, ele está vendo direto aqui, mas conforme eu vou mudando aqui no roughness, vocês estão vendo que está mudando aqui também o perfil do fall off aqui no gráfico, tá? E assim por diante. Se eu mudar aqui para FONG, também vai mudar o perfil do fall off, ó. Depois ele fica linear, mas ele tem um outro jeito de evoluir. E o Word também da mesma coisa, né? Aqui você vê no final ele tem um outro tipo de fall off, quando está 100% e assim por diante, tá? Então eu vou voltar aqui de novo para o backhand, eu quero manter esse modelo. Vou tirar completamente o roughness, tá?
E aí vamos falar aqui de outras características aqui importantes da gente conhecer. Então o que acontece? Nesse layer aqui, ele tem um problema que é o seguinte, um problema não, na verdade é um jeito de trabalhar que pode, para quem está começando, pode confundir um pouco, tá? Que no mesmo canal você tem a força da reflexão e a força da especularidade. Então no mesmo canal você tem espécula e reflexão, tá? Eu acho que para quem está começando, e eu particularmente prefiro trabalhar assim, isolar reflexo e espécula em canais e ir empilhando eles aqui no nosso shader, tá? Então eu vou colocar esse primeiro aqui como base specular, tá? Base specular. Então o que eu vou fazer, tá? Então com esse aqui, reflection strange e specular strange, eu controlo o quanto de reflexão ou especularidade esse layer aqui está gerando, tá? Então, como eu vou trabalhar só como especularidade, esse layer aqui, eu vou tirar completamente a reflexão. Vou vir aqui para zero, ó. Pum! Zerei o reflexo. O que aconteceu? Meu material ficou completamente preto, tá? Sem reflexão nenhuma. Por quê? Porque então tá, é porque o meu specular está fraco? Não, se eu botar em 100%, ele continua sem nada, tá? Por quê? Para eu ter um specular, eu preciso ter roughness, tá? E o roughness está em 0 aqui. Então eu vou aumentando aqui o roughness, você está vendo que está aparecendo aqui o nosso specular, tá? Tá vendo? E ele está obedecendo aqui, ó, esse fall off aqui do specular, tá vendo aqui, ó, da reflexão. Ele está com 0, não está com nada aqui, porque minha reflexão está em 0, e o fall off aqui do specular, tá vendo? Ele vai acompanhar aqui conforme eu mexo aqui no roughness, ó. Tá? Então com isso que eu vou controlar a intensidade, e se o meu specular ele é mais definido ou menos definido, vai ser aqui no roughness, né? Que o roughness justamente é isso, ele vai, se uma superfície ela é mais polida, então a tendência é que você tenha um specular mais definido, assim, né? Se a superfície é mais fosca, né, mais enrugada, né, mais áspera, né, então a tendência é que o nosso specular ele seja mais assim, né, mais espalhado, né, mais suave, né. Isso aí a gente observa na nossa vida, né. Você pega uma superfície mais áspera, normalmente ela não é brilhante, né, com aqueles pontos de brilho de alta luz assim super definidos, né. Então é por isso que quando eu mexo aqui na aspereza, no roughness do meu material, eu estou alterando também a característica do meu specular, tá? Aí a gente tem aqui, nesse menu aqui, ó, Attenuation, a gente tem aqui Average, Maximum, Additive e Metal, tá? Então, eu não vou entrar em muito detalhe aqui, eu poderia detalhar mais isso aqui, mas eu acho que o que a gente tem que ter na cabeça é assim, ó, Average e Maximum são para reflexo, tá? Então, sempre que a gente estiver falando de reflexo, a gente vai estar usando Attenuation aqui, ou Average ou Máximo, tá? Quando a gente está falando de Specular, a gente vai estar usando ou Additive ou Metal, tá? Esses dois aqui são os Attenuation mais adequados para o Specular, tá? Então eu vou colocar aqui Additive. Então o que eu vejo aqui, ó? O nosso preview aqui já mudou, tá? Quando eu botei Attenuation como Additive, eu já estou vendo aqui uma luz de especularidade dentro do meu material vermelho que eu já tinha estabelecido lá na frente, né? Quando isso aqui estava como Average, você viu que o preview está exatamente igual aqui ao preview da Specular Base, né? Então, o que a gente está vendo? Essa aqui, a gente está vendo a representação do Specular,
E aqui a gente está vendo a representação do material. Então, esse specular está tendo essa influência nesse material. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos olhar de novo aqui a nossa referência. Vamos começar criando esse specular aqui, ó, maiorzão aqui que está lá no fundo do nosso, que a gente está vendo aqui na nossa referência, né? Esse specular aqui bem suave, bem espalhadão aqui na superfície da nossa pintura, né? Então vamos lá. Então já vi que aqui no Roughness que eu faço isso. Eu vou ampliar aqui o nosso Roughness. E aí a gente tem um specular mais espalhadão ali no nosso objeto. E aqui eu controlo a intensidade do specular também. Ó. Se eu quero ele bem estouradão, né? Que isso aqui seria aquele, como se fosse aquele inner strength, sei lá, não me lembro direito como que é o nome, né? Mas aqui a gente controla essa intensidade aqui do nosso specular, tá? Então beleza, já entendi um pouco aqui esse canal, né? E agora a gente vai falar aqui de um outro, aí assim, a gente tem esse tabzinho aqui, esse outro tabzinho aqui que chama Layer Mask, tá? O que acontece? Esse Layer Mask, ele vai, na verdade, ele vai somar a esse specular que a gente está vendo alguns parâmetros, assim. Então, eu posso, por exemplo, colocar um pouco de cor nesse specular aqui. Então, se eu quiser que esse specular, se a gente for olhar aqui no nosso referência, a gente vê que esse brilho aqui ele não é branco, ele tem um pouquinho de amarelo aqui nesse brilho, né? Então eu vou acrescentar aqui um pouquinho de amarelo também no meu specular, tá vendo? Ele já acrescentou um pouco aqui, talvez ele esteja um pouco intenso, né? Então eu vou reduzir um pouco aqui a intensidade dele, a transparência dele. Então ele já está um pouquinho mais próximo daquele specular lá. Ele tá aparecendo muito assim porque o nosso material de base ele ainda está fosco, tá? Quando ele ficar brilhante, tiver mais reflexo e tal, isso aqui a tendência é ele não ficar tão evidente assim como tá, né? E aí a gente vai ter que acertar aqui o material de acordo, tá? Então a gente já viu que com esse Layer Mask eu posso colocar a cor no meu material. E também aqui, ó, eu posso, nesse texture aqui, eu posso colocar um shader ou uma imagem, alguma coisa, para controlar aonde que isso aqui vai isso aqui, controlar, meio que mascarar mesmo, né? Tanto é que a Layer Mask aqui, o specular dentro do material. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui o noise, tá? Então a gente já vai ver que esse noise aqui, se eu aumentar o contraste aqui do meu noise, a gente está vendo aqui que ele está filtrando aqui o nosso specular no nosso material, né? Eu não quero isso, eu estou só falando isso para que vocês saibam que essa possibilidade ela existe, tá? Então, por enquanto, vamos deixar assim, tá? E conforme a gente for avançando no tutorial, eu vou falando de outros parâmetros aqui, para a gente não se confundir. Então, eu já tenho lá esse specular aqui base, né? Esse mais espalhadão, né? E agora vamos fazer um specular assim, bem definidão, assim, que é esse segundo layer de specular aqui que a gente está vendo, ó, que é esse specular aqui bem pronunciado, né? Então, o que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, agora a gente pode empilhar vários layers aqui de transparência, de reflexão e de specular, né? De especularidade. Então, eu vou acrescentar em cima desse specular aqui que eu já tenho um outro layer backend de novo, né? De especularidade. Então eu já sei que eu vou tratar só de specular aqui, então eu vou botar o reflection strength aqui para 0, né? Então, de novo, ele está sem roughness, então ele sumiu daqui, então eu vou aumentar aqui o roughness, né? Então já tenho aqui um specular mais definido, né? Aí eu vou controlar aqui a gosto.
Já sei que eu tenho que mudar aqui a Attenuation para Additive ou Metal, né? E aí a gente vai experimentando, né? Qual que fica mais legal. No caso aqui do Metal, também eu tenho que aumentar o Roughness aqui se eu quiser que ele apareça, tá? Porque é uma... Opa, cadê? Aditivo. É uma característica desse modelo, cadê? Característica do... Cadê? Additive... O Metal, né? No caso do Metal. Característica do modelo do Metal, tá vendo? Particularmente, então, eu vou deixar aqui como aditivo, né? E vou baixar aqui o Roughness para deixar aquele specular bem definido. Mas o que está acontecendo aqui? Sumiu meu specular de baixo. Por quê? Porque aqui nos layers também, ó, eu tenho a capacidade, eu tenho isso aqui de fazer um blend aqui dos meus dois layers, igual no Photoshop. Eu tenho, só que aqui você pode ser o normal, né? No caso, ele está tomando conta do layer de baixo, ele está suplantando, ele está cobrindo o layer de baixo, né? E eu posso dar um edge que ele vai simplesmente somar aquele layer de baixo. Então tá vendo, ó? Então já tenho esse specular mais difuso e eu tenho o specular mais definido aqui em cima, né? Que eu posso mudar, se eu achar que ele está muito maior e tal, eu já sei que eu vou controlar isso aqui no Roughness, né? Então eu vou mudar isso aqui para botar aqui Top Specular, né? Eu posso mudar isso aqui para o modelo de DX também, que ele vai ter uma outra característica. Nesse caso aqui acho que até funcionou bem, eu vou deixar no DDX, né? Que a gente já sabe que é só uma diferença no fall-off aqui que acontece, né? Então beleza, então já tenho aqui meus dois speculars, né? Bem evidentes aqui, bem definidos. Vou botar Rounded Curve aqui que vai ficar mais fácil também da gente abstrair um pouco de como isso vai funcionar no carro, né? Isso eu consigo aumentar aqui para o vídeo. Vou botar aqui maior para vocês verem. Apesar que isso aqui, a representação não é 100% fiel, mas já dá para ver melhor. Então eu vou até diminuir um pouquinho aqui, definir um pouco mais o meu esse Top Specular aqui, beleza. Então tá, então vamos começar agora a acrescentar os reflexos, né? Então vou lá, botar mais um layer aqui. Agora eu vou botar um reflexo. Então vou botar um outro layer backhand aqui. Vou tirar aqui, no caso agora, como eu quero só o reflexo, eu vou tirar aqui o Specular Strength. Então eu vou tratar somente das características do reflexo aqui que eu vou estar trabalhando, né? Então, como eu já falei, isso aqui a gente vai estar falando de reflexo agora e não mais specular, então o attenuation é average ou máximo, né? Eu vou deixar aqui no average. Então, da mesma forma que eu falei para vocês que esse specular daqui ele estava cobrindo o outro, da mesma forma essa reflexão está cobrindo os speculars de baixo, porque a gente está com o blend normal aqui. Então eu vou botar também edge aqui, ele vai somar aos speculars de baixo. Eu vou botar aqui reflection, base reflection. Então agora eu posso diminuir essa intensidade do reflexo aqui, ó, e aí eu já vejo o meu layer de baixo, né, se eu tirar 0 aqui eu vou ver os meus speculars, se eu for aumentando aqui eu vou acrescentando esse reflexo aqui gradualmente, tá? Da mesma forma também aqui no Reflection Strength, né, que eu posso reduzir ou ampliar o efeito dessa reflexão. Só que a forma como eu vou fazer esse reflexo aparecer não vai ser simplesmente diminuindo a transparência dele. Eu posso fazer isso também, vou fazer isso mais para frente, mas agora a gente vai ver de novo, a gente vai voltar aqui para o layer Fresnel, tá? Então a gente tem assim, a gente tem duas possibilidades de usar o Fresnel aqui
com o canal reflexa. Uma é no Layer Mask, tá? Eu posso vir aqui no Layer Mask e carregar aqui nesse canal aqui Texture Fresnel, e aí ele vai atuar igual aquele Fresnel lá que a gente conhece já dos releases anteriores, que eu posso controlar aqui a intensidade do meu Fresnel e tal. Então isso aqui é uma forma mais controlada, vamos dizer assim, de você trabalhar o Fresnel aqui no Layer Mask. Ou também aqui dentro desse conceito aí de Physical, que é esse PBR Materials, né, que é Physical Based Renders, né, que é os renders mais fisicamente fiéis, né, a gente tem aqui esse Layer Fresnel aqui, que ele vai justamente oferecer esse modelo mais fiel da física de Fresnel, tá? Então a gente tem aqui, ó, dois modelos, Dielectric e Conductor, tá? O que são Dielectric e Conductor? Isso aqui são tipos de materiais, tá? Então isso aqui, Dielectric, são materiais não condutores de eletricidade, tá? Então, sei lá, papel, pano, tecido, são materiais com menos madeira, sei lá, menos condução de eletricidade, e aqui no Conductor são os metais, né, que são melhores condutores de eletricidade, né? No nosso caso aqui, a nossa carroceria é metálica, então eu vou usar o Fresnel Conductor, né? Quando eu coloco aqui Conductor, ele por default coloca aqui o preset como Custom, né? E eu posso mexer aqui nessas características, né? Então esse IOR, que é aqui, quer dizer, Índice of Refraction, né? Índice de refração, é o que vai caracterizar o meu Fresnel, né? Então se eu mexer aqui no índice de refração, você está vendo que está modificando aqui de uma forma meio sutil, mas está modificando a característica do meu Fresnel, tá? Se eu mudar aqui o índice of refraction, né? E da mesma forma o absorption, que eu vou mudando aqui, vai mudando as características do meu Fresnel, tá? Mas também a gente tem esse tabzinho aqui, ó, preset. E aqui a gente vai ter vários presets aqui de materiais que já vêm com o índice de refração, todos aqueles parâmetros ali embaixo, fisicamente corretos, tá? Então se a gente quiser reproduzir um objeto com precisão, a gente tem esses parâmetros aqui já para usar. Então eu vou usar na minha carroceria o alumínio, por exemplo. Eu quero usar que a minha carroceria de alumínio, ele vai me dar aqui a refração do alumínio, tá? E eu vou inverter aqui, só porque eu acho que ele está muito ele tá tendo um efeito contrário do que eu quero, tá? Então, óbvio, né? Se está tendo um efeito contrário, eu vou inverter para ter um efeito mais próximo do que eu estou querendo. Ou seja, ele vai no que está mais próximo da câmera vai ser mais reflexivo, e o que está mais longe da câmera vai ser menos reflexivo, né? Vai ser esse tipo de característica aqui da reflexão. Eu acho que a intensidade ainda pode ser menor no Fresnel, para a gente ter um pouco mais do reflexo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um render teste aqui para a gente ver como que está funcionando no nosso carro, tá? A gente já ter mais ou menos a noção do que está acontecendo aqui com o nosso carro. Então, ó, a gente já tem um reflexo do ambiente. Eu acho que tem um specular aí que está muito forte.
né? Porque a gente está vendo aqui que ele está estourando aqui nessa região aqui, a gente vai controlar isso aí, mas a princípio está ficando bem interessante aqui, né? O nosso shader. Já estamos com um resultado bastante próximo daquilo que a gente estava buscando, né? Daquele shader aqui que eu mostrei para vocês. Já daria para parar por aqui, para muito render, mas já dá para a gente melhorar ainda mais isso aqui, e é isso que a gente vai fazer, né? Uma das coisas que eu quero fazer é controlar, eu acho que esse top specular aqui, deixar ele mais definido, e o base specular também eu quero deixar ele com menos roughness também, não, com mais roughness, mas com menos intensidade. Então vamos rever agora aqui o que está acontecendo. Então vocês veem que quando você trabalha cada layer com o specular ou com a reflexão e tal, ele fica mais simples de você resolver se tivesse tudo junto no mesmo layer, especularidade, reflexão, você fosse empilhando tudo isso, então ficaria mais difícil para você saber o que é o que, né? O que está produzindo aquele efeito, aquele brilho, aquela especularidade, o que está dando de errado ali no seu shader, né? Então se você vai empilhando eles aqui, como você pode empilhar aqui um monte, você vai tendo um controle muito maior sobre o seu shader, né? Então acho que já está ficando bem legal. Mas vamos deixar isso aqui mais legal. O que está faltando aqui? Está faltando flakes, eu acho, né? Eu acho que o reflexo aqui... E tem uma coisa interessante aqui também, que é o seguinte. Você pode... A intensidade do reflexo, ela pode ir além de 100%, né? Isso aqui é legal também, porque você pode... Se você quiser exagerar num efeito, num reflexo, ó, você pode exagerar aqui, bombar aqui no reflection strength, e você consegue ir além dos 100% de reflexo. Então isso aí te dá mais possibilidade de você controlar o seu shader, né? Então vamos lá, como que a gente vai colocar aqueles flakes lá para deixar esse nosso render interessante? Então eu vou colocar aqui mais um layer aqui em cima, tá? Eu vou botar aqui um DGX, eu vou botar aqui Base Flakes, Base Flakes, tá? Então se a gente for olhar aqui a nossa referência, a gente vai ver que tem uns flakes aqui que estão de todas as perfis, que são os menorzinhos, e tem uns flakes mais intensos, mais próximos das altas luzes, tá? Então vamos tentar reproduzir esse efeito aqui no nosso shader, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar Base Flakes, então eu vou tirar aqui o Reflection Strength, que eu vou estar lidando com o Specular, né? Eu vou aumentar aqui o Roughness, que eu já falei para vocês que vai ser esse Roughness aqui que vai ser o nosso que vai definir o nosso Specular, né? Agora vocês já sabem. Eu vou colocar aqui como aditivo, né? No caso aqui, porque também já sabe que quando a gente está falando de Specular é aditivo ou metal, né? E aí, no Layer Mask, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, primeiro, vou botar aqui um Noise, né? Esse Noise, eu vou botar ele bem pequenininho, vou botar aqui com 2%, tá? Vou dar uma contrastada aqui no nosso Noise. Se eu inverto aqui, deixar mais preto, né? Mais ou menos assim, com mais área preta, e esse branquinho aqui vai ser os nossos flakes, né? Aí o que eu vou fazer aqui, ó?
onde está o noise, eu vou vir aqui e botar aqui, ó, layer, tá? Então esse noise aqui ele vai estar na base do nosso layer, e em cima eu vou colocar aqui, ó, um colorize shader em cima. Então eu vou botar aqui, primeiro node, eu vou botar um alaranjado, né? Que a gente vê aqui, ó, vamos lá na nossa referência de novo, o flake, ele não é vermelho, ele é meio alaranjado, ele tem uma variação aqui de tons de vermelho e alaranjado, né? Então vamos fazer isso aqui nos nossos flakes, né? Então vou botar aqui o vermelho mais escuro, né? No caso aqui é o contrário, né? O vermelho mais escuro, acho que posso até botar um outro tom aqui, um pouco mais escuro. Ó, os nossos flakes aqui. Então o que aconteceu? Nosso noise ele ficou colorido agora, né? Graças ao colorize, ele está aqui no nosso layer mask, né? E aí eu não vou mudar o layer mask, eu não vou mexer aqui nem no mix mode nem no strength, tá? Isso aqui eu vou mexer aqui, ó. Então eu vou botar o mix mode add, tá? Então ele adicionou esses flakes aqui já no nosso shader. Aqui não dá pra gente ver isso claramente aqui no preview. Vou aumentar aqui o base flakes, o specular strength, vou dar uma bombada nesse para deixar ele bem evidente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos aproximar aqui o nosso carro, aproximar mais da carroceria dele para a gente ver o efeito do flake, né? Olha lá, aqui no viewport aqui já dá para ver um pouquinho, né? Como que ele está funcionando, né? Então vamos dar um render aqui, mas ao mesmo tempo dá para eu vir aqui e já saber que já está com um efeito bem legal, mas dá para eu colocar aqui também um Fresnel. Vou botar aqui um conductor, né? Fresnel. Vou botar aqui um IRS maiorzão. E vamos ver como que isso vai se comportar aqui no nosso shader. Eu acho que aqui o Fresnel, acho que aumentei demais o IRS, vamos botar aqui menor. IOR, não é IRS, não sei de onde tirei isso. Já tá muito sutil aqui também, vou dar um inverso também aqui no flake. E talvez aumente o specular strength aqui mais ainda, deixar bem o flake. Ó, já está aparecendo aqui, ó. É que ele está muito sutil ainda. Vamos ver se aumentei aqui no strength. Lá, agora sim. Agora ele está vindo ali, ó. Bom, enfim, com tudo que eu falei aqui para vocês, você já deu para entender um pouquinho esse material, né? O Reflectance, né? Como que funciona no release 16. Já deu para entender um pouquinho como criar um shader aqui de automóvel com flakes e com brilhos e com reflexos interessantes. Aí, como eu falei para vocês, cabe a vocês achar a referência do tipo de pintura que vocês querem, tentar reproduzir a partir desses conceitos e também experimentar, mudar esses parâmetros aqui, aumentar a reflexão, diminuir e tal, e testando até você chegar no resultado que agrade a vocês. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa legal. E não deixa de assinar o canal aí, hein, gente. Assine o canal para não perder meus tutoriais. E fique ligado aí que eu estou montando um curso
onde eu vou explorar com mais detalhe todos esses materiais, shaders, montar várias coisas diferentes, animação, efeitos especiais, várias coisas legais. Então vocês fiquem ligados aí que eu vou, no canal aqui, eu vou soltando aos poucos as informações sobre o curso. Não deixe de assinar e acompanhar os tutoriais aí do Tropical Cyborg, tá bom? Então até a próxima aí, galera!